Ok, estamos de volta com o nosso programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios, aqui pelo canal Net Cidade, de Americana para mais 12 cidades aqui da nossa região. Participe com a gente com o nosso e-mail, programa Nova Ordem, @gmail.com, ou então pela nossa página no Facebook. Agora eu tenho aqui o prazer de receber o secretário, também vereador pela cidade americana, o Davi Ramos, pelo PCdoB, para a gente conversar um pouco sobre política estadual e também municipal. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Magrão. Prazer estar no seu programa. Dizer que para mim é uma satisfação imensa, até pelo profissional que você é, né? Nós já conhecemos já há muito tempo, de rádio e agora na televisão. Estou à sua disposição. Tá, Davi, esse é um programa que a gente fala para várias cidades aqui da nossa região. Você é uma pessoa conhecida em várias delas e outras não. Eu gostaria que você fizesse uma pequena retrospectiva, que eu vou ajudar você, porque eu te conheço faz tempo também. Você que já tem 51 anos, é casado, tem três filhos, né? 2 homens e uma mulher, e já está na política já há muito tempo. Você começou no movimento estudantil, foi isso? Faz uma pequena retrospectiva para a gente. Olha, eu iniciei minha vida política com 16 anos, em 1979, né? Quando no Brasil se discutia o fim de um regime que perdurava por muito tempo, desde 64, e naquele primeiro momento, né, eu comecei a participar de uma campanha que era a campanha. No Brasil existia uma condição muito desfavorável, principalmente para as pessoas de baixa renda, né? Então nós construímos uma campanha que era a campanha contra a carestia. A grande maioria que foram para as praças eram mulheres, bater panela na praça contra a carestia. Eu gostei do movimento e comecei a participar, né? Aí eu comecei a entender de política, porque naquele período não poderia ter Grêmio Livre, era o Centro Cívico, né? Você, para organizar desde uma festa da primavera, qualquer tipo de atividade, você tinha que pedir autorização para a diretora e qual eram os seus objetivos. E ser autorizado, né? Isso. Não podia fazer sem ser autorizado. Então você era acompanhado, né, com atenção, já próximo de uma abertura, né? Porque ali também já discutia a campanha da anistia, já estava começando a abertura para alguns partidos políticos, né? Estava retornando as pessoas que estavam exiladas, então eu peguei uma parte desse período, né? E depois desse período eu fui migrar no movimento sindical. Em Americana eu comecei a militar nas comissões de fábrica, depois na CIPA, fui funcionário, fui cipeiro na Goodyear, aliás, um dos cipeiros mais votados na época, né? E participei. Aí rodei um período pelo país, depois eu voltei em 89 e formei aqui, fui o primeiro presidente do Sindicato dos Químicos. Eu era funcionário da Degussa, nós organizamos o Sindicato dos Químicos, eu fui o primeiro presidente do Sindicato dos Químicos, né? Participei da Federação e da Confederação Nacional, rodei o Brasil, né, em seminários para trabalhadores desse setor. E em 96, né, aí sim, por uma série de pessoas, não só dentro do partido, mas fora do partido, pediram para mim ser candidato a vereador, né? Disputei a minha primeira eleição e já me elegi, fui o terceiro mais votado, ainda naquela cédula de papel, né? Eu brincava com o pessoal, acho que eu vou conseguir ter uns 200 votos. Uhum. Acabei a eleição com 1.493 votos, em 96 era muito voto. Só para a gente fazer uma retrospectiva também, nessa época que você falou do movimento estudantil também, na época dos químicos, 2 partidos só, era Arena e MDB. Você é do PCdoB. PCdoB naquela época nem pensar. Não, né? PCdoB, depois que houve a abertura, né, aí os partidos foram... Aliás, o PCdoB, o PDT e outros partidos acabaram inclusive sendo penalizados. Porque em 79 foram criados, por exemplo, já naquele início de abertura, o Partido dos Trabalhadores, né? O PCdoB, ele só conseguiu, e os partidos trabalhistas, eles só conseguiram o seu registro em 1984. Né? Então, em 84, nós fizemos um movimento de legalização, então nós migramos. Né? A grande parte da esquerda, ele atuava dentro do MDB.
né? A Arena era considerado Direita? um partido da direita e o MDB era o partido que abrigava todo mundo. Tudo que você pudesse imaginar. Tudo que não fosse de direita caía no do PMDB. mais radical, né? Do extrema esquerda ao centro, né? Então estava tudo ali. Então acho que foi assim um período enriquecedor, um período que você faz uma escola, né? Para mim foi uma grande escola política. Eu aprendi muito, né? E aprendi, hoje eu vou em diversos locais discutir política, né? E tudo foi fruto desse período, de todos os acontecimentos, os principais acontecimentos no Brasil, né? De 79, que foi o grande, né? As grandes manifestações, a manifestação da Vila Olímpia lá em São Bernardo, né? A solidariedade dos trabalhadores metalúrgicos. Então, esse palco de manifestação desse período para cá, da ditadura para cá, participei de todos. Todos. Sem perder um, todos, né? Estava lá de carteirinha. Então foi uma grande escola, né? Foi o Direta Já, foi o Fora Collor, então todos nós participamos. Tá certo, mas voltando então, 96, o pessoal pediu, você já presidente do sindicato, foi eleito vereador pela cidade americana, já pelo PCdoB, né? Nessa época, já em 96, a coisa já estava, entre aspas, um pouco mais tranquila, não tinha ditadura, os partidos já estavam se firmando, já estavam, né? A coisa já estava bem mais aprofundada, inclusive o Fernando Collor já tinha saído fora, né? Ele que entrou em 90 e saiu em 92, já estava ganhando de presente um Zé Sarney, e você já aqui pela cidade americana. Nessa época, o que aconteceu de bom aqui na sua legislatura pelo PCdoB em 96, você entrando pelo PCdoB aqui em Americana na sua primeira legislatura? O que você pode lembrar, destacar para a gente? Depois tiveram outras, né? Primeiro, Magrão, é bom destacar assim, que nós rompemos uma situação, todo mundo sabe que quando você fala assim, eu sou comunista, né? Você imagina naquele período, né? Comunista então, antigamente era caçado aqui, né? Comunista era a pessoa olhava e falava assim, né? Isso era propagandeado, né? Comunista não acreditava em Deus. Então é bom a gente desmistificar isso, né? Primeiro que não é verdade. O comunismo ele anda muito junto com o humanismo, né? E se você pegar na igreja, né, as pessoas que dá valor e é cristão de fato, ele olha primeiro o ser humano como a principal figura aqui nesse planeta, né, onde nós vivemos, né? Então é bom. E a segunda coisa que é bom esclarecer, que aí a gente foi derrubando esses dogmas, né? Foi que essa mentira nós conseguimos esclarecer ao longo do tempo, né? O comunista ele luta pela questão social, né? Pela questão da valorização do ser humano. O comunista foi em 46, fomos nós os comunistas que botamos na Constituição de 46 a liberdade de expressão religiosa. Ninguém vai escrever numa Constituição que é a carta maior de um país aquilo que ele não acredita. Então nós defendemos todas as liberdades de expressão religiosa, né? Então eu digo assim, eu sou comunista graças a Deus, eu tenho, né, eu acredito num Deus, certo? Né? Tenho a minha religião, gosto de participar, então esse caso ele foi sendo desmistificado. E uma das pessoas, né, que mais o pessoal acentuava era o Aldo Rebelo. O Aldo não é. O Aldo é assim, como todo nordestino, ele é um dos caras mais religiosos que eu conheço, né? Quando nós tínhamos uma amiga em comum, ela faleceu, eu me lembro que na madrugada ficou eu, o Aldo, e uma companheira que está em Americana chamada Sueli Torres. Ele ficou umas 3 horas no caixão, rezando para ela e chorando. Sim, então um sentimento muito forte, né? Porque às vezes o cara passa num lugar desse, só olha, não consegue enxergar como companheiro. E todas as atividades que eu ia, ele falava assim, a Lília está presente aqui com nós, né? Então esse amor, esse carinho e tal, essa dedicação é coisa de comunista. Por isso, quando você perguntou para mim qual foi o nosso principal papel logo na minha primeira legislatura, eu fui o que fiz a lei pioneira. A primeira lei que ela surgiu e virou uma lei nacional no município foi em Americana, que foi a lei, né, de não ter a bomba de autosserviço em posto de gasolina.
Se alguém perguntar por que frentista hoje... Por que nos Estados Unidos lá você pode abastecer sozinho e aqui no Brasil não? Isso. Então, nós fizemos a lei baseado em algumas questões. Aí eu acho que isso é um dado interessante. Por que nós fizemos a lei? Porque se você pega nos Estados Unidos, e aí os idosos, eles têm muito maior problema respiratório do que no Brasil. E olha que lá não tem a mistura do combustível que tem aqui, né? Aqui o que você encontra de combustível adulterado não está escrito, né? Lá, eles, depois de muito tempo, eles tiveram que botar uma pessoa que é um frentista, tipo um step, porque quando alguém que tem uma certa deficiência, né, um cadeirante não consegue, ele tem que estar lá. Mas não resolveu o problema, por exemplo, o frentista não tem obrigação de abastecer o carro de uma mulher grávida com 8 ou 9 meses, né? E todo mundo sabe que um posto de gasolina não é a lanchonete ou a igreja que você frequenta. Um posto de gasolina, por menor que seja, ele tem 6 tanques com 30 mil reservado de combustível aos seus pés. Um trabalhador frentista, em qualquer lugar do mundo, ele recebe um negócio chamado risco de vida, periculosidade, perigo de vida constante. Se o posto explodir, ele vai... Já era. Então ele recebe por isso. Ele tem que ser treinado. Aí você fala para mim, os frentistas é treinado por isso? Não sei, mas tem uma lei, uma NR que obriga que manda, né? Os proprietários façam. Então essa foi a primeira. Fizeram outras leis de frentista no Brasil e deram certo? Não. A nossa deu certo porque nós fizemos de acordo com o regramento do solo. Porque um vereador, ele não pode fazer uma lei que é de esfera federal, ele não pode preservar porque a lei é de esfera federal. Mas, quando você tem capacidade de articular e usar a inteligência do nosso povo, por mais simples que seja, quando eu apresentei a lei, um frentista falou para mim, para a pessoa ter uma padaria, o que ele precisa? Tem um padeiro, né? Não, ele precisa ter um alvará de funcionamento. Tá certo. Né? Para poder abrir, né? No alvará de funcionamento tem algumas regras, algumas regras são sanitárias. Então, quando eu fiz aqui em Americana a lei, eu coloquei que para a pessoa ter um alvará de funcionamento, tinha que ter uma pessoa com habilidade de dar o atendimento àquela pessoa que encostasse perto da bomba de combustível. Então eu não fui direto que tinha que preservar o emprego do frentista. Eu fiz um regramento do solo, eles derrubaram a lei dando inconstitucionalidade no Brasil inteiro, aí em Americana eles tentaram entrar e não derrubaram. A partir da minha lei, o Jamil fez a lei estadual e o Aldo, em 2009, fez a lei federal. Então hoje nós temos preservação de emprego de frentista no Brasil todo. Tá certo. Bom, Davi, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente vai voltar a falar sobre esses assuntos, porque o tempo está vendo que a gente não falou absolutamente nada. Ainda tem um monte de coisa para falar e metade já foi, né? Temos que falar ainda de 2014, quando você foi vice também aqui do prefeito, que não entrou naquela época que você ficou de fora, 2012, e também da sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições do ano que vem. Tá bom? Tá bom. Vamos para o rápido intervalo comercial. Esse é o programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios, aqui pelo canal Net Cidade. Estou conversando com o secretário de Habitação aqui da cidade americana e também vereador pelo PCdoB, Davi Ramos. Ok, já estamos de volta aqui pelo canal Net Cidade com o programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios. Hoje falando de política com o secretário de Habitação aqui da cidade americana e também vereador pelo PCdoB, Davi Ramos. Bom, Davi, pegando aquele gancho, né, da sua primeira lei que você fez, que foi uma lei que foi municipal e acabou sendo nacional, a respeito dos frentistas. Foi a sua primeira participação efetiva, digamos, trazendo aí pelo PCdoB em 96. Depois você foi eleito também em 2000, 2004 e como vereador aqui pela cidade americana, sempre pelo PCdoB. Isso. Certo? Isso. Né? E nesse período eu posso dizer para você que talvez as leis mais importantes, né, que marcou, porque tem muita gente que apresenta uma série de leis. Eu falo que vereador não faz lei por produção, ele faz lei para ela virar lei de fato, e não letra morta. Então eu fiz diversas leis, né?
algumas importantes, inclusive que também transformou em discussão nacional. Uma é a questão da anemia falciforme, é uma doença que atinge a raça negra, né? Todo mundo sabe que a anemia ela surge como um traço, se ela transformar em anemia, ela reduz a vida das pessoas negras em até 50% da sua... Né? Então essa é uma lei que hoje a americana está na garantia de quando a pessoa, quando um bebê nasce, no mesmo sangue que tira o sangue do nenê lá, vai para o laboratório para saber se o nenê tem o traço falciforme. Na descoberta do traço falciforme, você faz uma prevenção de 5 anos, essa criança ela vai se transformar depois um adolescente, um adulto, e vai viver uma vida normal. Uma vida normal, né? Depois eu fiz a lei para preservar o emprego dos cobradores, fiz a lei das hortas comunitárias, né? Que é uma lei para, aí sim, de fato, preservar emprego, né? Onde o Americana se espalhou, hoje temos quase 300 hortas, onde um cidadão ele tem a redução de 50% da água, 80% do esgoto. Se ele está em terreno particular, ele tem 50% do IPTU, quem dá o terreno para a pessoa fazer o plantio. Fizemos um acordo com a CPFL, para a CPFL dar um espaço dela debaixo da linha de alta tensão, né? Então nós fizemos a lei da escola saudável, então nós fizemos diversas leis, né? Foi as escolas municipais, ela ter a possibilidade de ter um cardápio sem você entrar numa situação, por exemplo, de ter uma cantina que tem coca, que tem um salgadinho, porque o Brasil era o terceiro país em obesidade infantil. Então nós fizemos uma série de leis importantes, que marcou a nossa trajetória, né? Fui, enquanto vereador, o primeiro vereador a ser eleito num conselho nacional, onde você discutia temas como moradia, por isso que eu fui aparecer depois na habitação, moradia, saneamento ambiental, mobilidade urbana, né? Eu fui conselheiro do Ministério da Cidade, né? Onde nós aprovamos diversas resoluções baseadas no planejamento e no futuro das cidades. Então eu acho assim, nesse período nós cumprimos um papel não só de ser um vereador da cidade, mas um papel com destaque estadual e nacional. Tá certo. Bom, depois dessa fase você foi vice-candidato a prefeito aqui pela cidade americana e aí você acabou ficando fora porque o seu parceiro, digamos, na época de chapa, que estava encabeçando, que foi o Najar, né, não entrou. Gostaria que você, como é que foi essa união capital e trabalho, digamos assim, um capital na mão do Najar e você como vice representando os trabalhadores? Eu acho assim que nós vivemos um novo ciclo, né? Nós vivemos um ciclo civilizatório. O Brasil passou uma etapa que foi a primeira etapa, né, depois da reconstrução do regime militar, né? Nós fazer a experiência de modelos de novos do governo. Nós queremos avançar mais, mas nós tivemos que ousar, por exemplo, para chegar um operário à presidência. Um operário chegou à presidência, né? E nós fazendo a concessão de fazer uma aliança entre o operário e um empresário, que foi o Lula e o Zé Alencar. Se a gente pôde oferecer isso, nós da mesma forma, visando um projeto de desenvolvimento nacional, né, nós fizemos a mesma discussão aqui em Americana. Mesmo projeto a então, nível não tem municipal. Não tem nós não temos nenhuma dificuldade de explicar isso, né? Porque esse processo civilizatório que nós, nessa etapa que nós estamos entrando, nós achamos que nós temos que ter diversos aliados para a gente fazer uma transformação de fato no Brasil. Seja da reforma política, seja da reforma estrutural do país, né? Quando a gente fala estrutural, é a gente, né, conseguir segurar as nossas empresas, né? Não ter um processo da gente ver as nossas indústrias se acabando. Então, em função disso é que nós achamos, quando a pessoa tem uma visão mais nacionalista, né, nós não temos nenhum problema, né, de comportamento, de se aliar, né, de participar. Eu acho que foi uma experiência riquíssima para mim.
Tá certo. Bom, depois passou essa fase, você foi eleito. Agora, aliás, você sempre foi campeão de voto aqui na cidade. Em 2012, foi eleito mais uma vez vereador e foi requisitado, né, pelo prefeito para fazer parte aí da habitação. Secretário de Habitação. É uma nova... Você já tinha trabalhado com habitação, já estava trabalhando nesse setor, mas como secretário você nunca tinha feito na parte de habitação aqui na cidade. Para mim era uma experiência nova enquanto cargo. Uhum. Agora, eu participei de todas as jornadas de transformação dos projetos de moradia no Brasil. Todo mês de abril, se você perguntar, na semana do dia 14, onde o Davi está, estou na marcha da moradia digna em Brasília. Primeiro nós lutamos para ter o crédito solidário, depois nós criamos uma luta para ter um programa pontual chamado Minha Casa Minha Vida, que não soluciona os problemas, é um programa pontual. O que nós lutamos de fato é para ter uma proposta de emenda constitucional, a 285, que é a moradia digna. É você reservar uma parte do orçamento para as pessoas sonhar de fato que um dia nós vamos zerar o déficit habitacional. Então, nessa questão da moradia, nós passamos a ter um conhecimento profundo. Hoje a gente lidera e discute com diversos secretários aqui zerar o déficit habitacional dessa faixa de renda, mas eu me especializei numa coisa que na região muita gente vem procurar a Americana, muita gente do estado e muita gente fora do estado vem procurar a Americana, que é a regularização fundiária. Nós tínhamos 29 lotes em Americana que as pessoas não tinham o título de propriedade, tinha um documento dizendo que aquele pedaço era dela, mas não tinha nem regularizado, né? Regularizamos isso e estamos partindo para uma segunda etapa, que é dar escritura para as pessoas de graça, né? E agora estamos numa etapa nova, que é todo o patrimônio da União. Nós estamos discutindo com a União. Fui numa reunião com a secretária de Planejamento, Miriam Belchior, pedindo que todas as áreas da União, seja a área da Rede Ferroviária Federal, seja devolvida para o município, né? Então nós estamos trabalhando também que se essas áreas que já têm documento, devolvendo ela para os municípios, nós vamos documentar. Então hoje aqui nós podemos deixar com tranquilidade. Tem gente que mora na rua Capitão Correia Pacheco, do Pito, que é a rua do que Pito tem Aceso. Diversas casas, inclusive, que é de patrimônio daquela época, federal. Né? E mais o que mais o pessoal conhece, onde moram diversos ferroviários e continuam morando, é na rua Dom Pedro, em frente do Correio. Exato. Então nós estamos resgatando aqueles imóveis para o município e nós vamos dar o título para aquelas pessoas, né? Elas vão ter de fato o imóvel na mão dela. Então essa também é uma etapa, por exemplo, que hoje eu estava em uma cidade logo de manhã, em Porto Ferreira, ajudando a prefeita na regularização, porque a cidade lá tem quase 1.000 pessoas que moram em área do patrimônio da União. Então essa é uma experiência que nós alargamos. Então você imaginar o tanto de prefeito, tanto de secretário que vem em Americana para conversar com a gente, para superar essa etapa, para dar o título definitivo para as pessoas, isso é espetacular. Tá certo. Davi, nosso tempo está encerrando e eu quero falar com você a respeito da sua possível já pré-candidatura a deputado estadual. Em cima da habitação e de outras bandeiras que você vai trazer aí o seu eleitor para votar em você, o que você pretende dizer aí para o seu talvez futuro eleitor, vote no Davi, se você for realmente candidato? Na verdade... Você é um pré-candidato. A legislação... Não podemos fazer propaganda política. Ninguém pode, mas nós acabamos de sair de uma conferência, nós lançamos inclusive o Aldo Ribeiro candidato a governador, com apoio de mais 2 partidos, né? Nós vamos ter uma chapa completa de candidaturas a deputado estadual. Na chapa de federal nós vamos fazer coligações, que ainda é permitido, já que não passou a reforma tão esperada política, né? E aí na reforma política, nós esperávamos, por exemplo, que acabasse com esse contingente de partidos. Nós achamos que no Brasil nós temos que ter os partidos que têm, né, programas de fato, né, não é partidos momentaneamente. Você vê o PCdoB, ele tem um partido mais velho do Brasil, 91 anos, não abre mão da sua ideologia, dos seus princípios, pode até fazer algumas concessões num determinado momento, né? Mas é assim, todos nós do PCdoB, nós temos proposta
que não são propostas igual os demais candidatos. Você perguntar para qualquer pessoa que sentar aqui, ele é a favor da saúde, da educação, ele nunca é a favor, né? Mas nós temos uma proposta, né? Nós temos uma proposta que é uma proposta que hoje ela tramita dentro do Ministério da Cidade, passa pelos estados e pelos municípios, que é o transporte de massa, a chamada tarifa cidadã. Nós queremos derrubar todos os tributos, né? Seja na cadeia de impostos de peça, seja no PIS e no CONFINS, seja no ICM, seja no ISS. Se a gente fizer tudo isso, esse movimento que nós vimos no Brasil, né? No fundo, eles reivindicavam uma proposta que nós defendemos. Começou bem, né? Por quê? Porque se a gente fazer, se o Estado, o município e a União entender isso, nós vamos estar desonerando a tarifa que faz parte do salário do trabalhador, faz parte do alimento que ele, quando ele monta no ônibus, ele deixa uma parte do seu alimento ali. Olha. Se a gente fazer isso, nós reduzimos a tarifa em 50%. Tá certo. Bom, Davi, obrigado imensamente pela sua participação. Com certeza a gente vai voltar a conversar, porque, afinal de contas, o ano que vem é um ano, digamos, atípico, né? A gente vai estar conversando com você e com outros candidatos que estarão aqui participando do nosso programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios. Para encerrar, eu gostaria de saber do seu gosto musical. Pede uma música para a gente encerrar o programa em grande estilo PCdoB. Olha, eu acho que assim, nós lutamos bastante, o Brasil está mudando, mas ainda falta muito. Falta você perguntar se o pedreiro que constrói a casa, ele tem uma casa, você pode ter certeza que muitos deles que constroem a casa não tem. Então, a música que eu mais fez parte da minha vida foi a construção do Zé Geraldo, né? Não sei se é construção, mas tá vendo aquele edifício, moço. Tá então, certo. Essa música, ela faz parte do dia a dia, né? Do nosso dia a dia hoje. Tá certo. As desigualdades diminuíram, mas ainda tem muito pedreiro, tem muita gente que constrói o carro e anda de bicicleta, não pode ter o seu carro. Tá certo. Davi, obrigado mais uma vez, sucesso na sua carreira, a gente volta a conversar futuramente. Esse é o programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios, falando com pessoas da nossa sociedade, com políticos, homens e mulheres de negócio, para você que curte aqui o canal Net Cidade. A gente vai estar de volta logo mais com mais um entrevistado para você. Entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço?